Espírito Santo. Amém. Será que recomeçou? Deixa eu ver. Será que vai travar de novo? Eu acho que começou e que não travou de novo. Então, gente, eu gravei pra vocês o conteúdo e deletou-se sozinho. Então eu vou recomeçar. O bom é que agora eu vou tentar falar um pouco menos do que eu falei antes, que ficou bem compridão. E vamos lá. A gente, então, recapitulando. Tem a leitura do conto, tem o espaço ali sobre oração, e agora a gente vai falar sobre mamãe, vamos falar sobre Nossa Senhora. Então, aqui no livro de vocês, no nosso livro, a gente começa com a seguinte frase: Nossa Senhora assume a responsabilidade sobre as nossas orações. Então, para compreender a intercessão de Nossa Senhora em nossa vida, vamos falar um pouco sobre a sua vida. Iniciemos a trajetória conhecendo a São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria Santíssima. São Joaquim e Santa Ana, conforme a tradição católica, foram um casal muito obediente e fiel a Deus. Com algumas décadas de casados, ainda não haviam concebido um filho, o que para aquela época, mais ou menos ali aproximadamente 75 a.C., era observado como uma falta de bênção de Deus. Contudo, dentro das suas limitações e ofensas provindas de outros moradores de Nazaré, São Joaquim nunca deixou de cumprir o seu dever e de realizar todas as ofertas, orar e manter um relacionamento com Deus. Um dia, após chegar ao templo e ser questionado de que não deveria fazer ofertas, já que aos olhos humanos estava fora do favor de Deus, Joaquim decidiu e passou 40 dias e 40 noites no deserto, orando a Deus para que mandasse a ele um descendente. Aqui, precisamos refletir sobre como a construção de uma fé sólida, o abandono e a confiança em Deus são o motor para os nossos milagres. Como viviam Joaquim e Santa Ana, é semelhante ao que vivemos todos os dias, seja nas crises matrimoniais, na dificuldade da criação dos nossos filhos, nas relações familiares, na construção de um negócio ou um comportamento em nosso emprego. A vida como um todo é mergulhada em tribulações. Não temos e nem sabemos lidar com tudo o que aparece no nosso caminho. E se não tivermos o centro do nosso ser em ordem, em comunhão com Cristo, jamais sairemos dessas tribulações. São Joaquim, ao contrário de todas as suas circunstâncias, não absteve-se de realizar suas obrigações como um homem fiel e temente a Deus. Levava sua oferta, cuidava de sua esposa, orava, jejuava e não duvidava que Deus era capaz e fiel para sustentar a sua vida. Do mesmo modo, Santa Ana também passou dias em oração, jejuando e entregando a Deus a sua súplica. O livro foi escrito em 2025, essa segunda edição, então aqui vocês interpretem já como 2026. Existe uma grande deficiência da nossa catequese que não nos ensina a diferença entre suplicar e reclamar. Voltar nossas dores, tristezas e pedidos a Deus é incessantemente orar, jejuar, falar com o coração dilatado e ouvir, mesmo que a resposta seja não, a voz de Deus. É não parar de clamar, mas saber que a única coisa que realmente importa é que se cumpra a vontade de Deus sobre a sua vida. Reclamar é querer questionar, querer obrigar a Deus a entregar a você algo que nem sempre está na vontade do Senhor. É murmurar, achar que Deus te deve algo. É fazer papel de vítima. Voltando a São Joaquim e Santa Ana, precisamos compreender que o coração aberto e confiante a Deus, com disposição de entregar a vida a Deus, fez com que o Senhor aceitasse suas preces e lhe concedesse o que tanto desejavam, um filho, nesse caso, uma filha. Deus tem um grande método que podemos notar desde a criação do mundo. Ele ama unir o plano divino com a nossa vontade. Assim, nos tornamos co-criadores de Deus. E no ventre de Santa Ana foi gerada a promessa da Santa Mãe, promessa santa do nascimento da Mãe do Salvador. Maria é um pedido de oração, a resposta da súplica de um casal que vivia a abertura à vida, que obedecia e amava a Deus sobre todas as coisas. Enquanto oravam e suplicavam a Deus, Joaquim e Ana prometeram consagrar e entregar Maria ao templo, para que Deus fizesse nela a sua vontade. E assim, ao completar-se 3 anos, Maria foi entregue ao templo. Entre 12 e 14 anos depois, o anjo Gabriel aparece com a Virgem Maria e lhe anuncia que ela é escolhida para gerar o Filho de Deus. Deus é tão maravilhoso e cuidadoso que santificou os pais de Maria, sendo desde o ventre materno cheia de graça.
Antes de adentrarmos na intercessão de nossa amada Mãe, vamos iniciar conhecendo as verdades de fé sobre a Virgem Maria, e assim enxergar corretamente os eventos da vida terrena de nossa Mãe. Os dogmas. Nós temos então 4 dogmas que são verdades da fé a respeito de Nossa Senhora. O primeiro dogma é a maternidade divina de Maria. Existe uma frase do livro do Padre Léo, cheia de graça, que diz assim: Deus se fez matéria no útero de Nossa Senhora. Por isso ela é a mãe de Deus. É a matéria da qual Deus se apropriou com a liberdade e aceitação de Maria para fazer-se gente. Esse trecho encaixa perfeitamente nesse momento, onde eu quero que você consiga compreender que Nossa Senhora é parte da natureza humana de Jesus, o que faz ser verdadeiramente homem. Quando uma criança é gerada no ventre de uma mulher, a identidade genética do pai e da mãe que passa para aquele bebê em formação, o que consiste em um novo ser, que é 99,99% filho de sua mãe e 99,99% filho de seu pai. Podemos relacionar esse exemplo com o que aconteceu no ventre sagrado de Nossa Senhora. Maria era nova, virgem e cheia da graça de Deus. Ela foi criada por Deus para ser a mãe do Filho unigênito. Ou seja, dentro de Maria existe, assim como em todo ser humano, as 3 esferas que nos formam: alma, espírito e corpo. Esse último sendo a matéria em si, o material, o concreto, o visível. Quando o Espírito Santo desce ao seio de Maria, ela concebe. As partes de quem ela é, a alma e o espírito, que já eram cheias de Deus, abundam em mais graça, e o seu corpo, a sua matéria, é doada dentro de seu ventre. Jesus é gerado. O Espírito vivo de Deus encontra com a matéria humana de Maria, e ali um mistério, um milagre da vida do nosso Senhor Jesus Cristo acontece. A partir desse momento, a humanidade, a matéria e, por fim, o corpo de Cristo é gerado, tornando-o, desde o primeiro milésimo de segundo da sua concepção, verdadeiramente homem. O dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, é o mais antigo. Foi proclamado em 431 durante o Concílio de Éfeso, pois se Maria é mãe de Jesus, ele é o Filho de Deus, logo ela é a Mãe de Deus. Comemoramos essa solenidade no dia 1º de janeiro, sendo um preceito que deve ser cumprido e, salvo em caso de motivo maior, confessado, se não cumprido. O segundo dogma da Virgem Maria é a virgindade perpétua. A virgindade de Nossa Senhora é um lembrete memorável do amor completo, a caridade perfeita que habita em seu ser, e também da majestosa obra que Deus faz, com seus mais belos desígnios, realizou no momento em que Jesus, o Verbo, encarnou. Maria é sempre virgem. Deus a protegeu e concedeu todas as graças necessárias para que assim ela se mantivesse. Outro ponto importante é afirmar aqui a ciência da castidade íntegra de seu casamento com São José, que também viveu sua castidade por amor incomensurável à sua santa esposa. A virgindade perpétua de Maria foi proclamada no Concílio Regional de Latrão, em 649. No entanto, desde os primeiros séculos do cristianismo, os escritos dos padres da Igreja testemunham e defendem a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. Também os santos padres, como São Cipriano, Santo Anastácio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho e muitos outros. O terceiro dogma de fé a respeito de Nossa Mãe é a Imaculada Conceição. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia de doutores, mais eminentes em teologia, para determinar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Scoto que solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser a mãe de seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Inefabilis Deus, do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette, e também para todos nós: eu sou a Imaculada Conceição. Também em 1830, nossa mãe apareceu a Santa Catarina Labouré, pedindo que se cunhasse uma medalha, que hoje a gente conhece como medalha milagrosa, com a oração: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção a Maria Imaculada, conduzindo os bispos a solicitarem ao Papa a definição do dogma, que já era vivenciado entre os cristãos. E para finalizar,
nós temos o quarto dogma, que é a Assunção de Nossa Senhora ao céu. No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, pela Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e alma. No credo apostólico, professamos a nossa fé na ressurreição da carne e na vida eterna. Quando olhamos para Maria Santíssima, compreendemos que ela é a percussora. Afinal, nela cumpriu-se a promessa. A Assunção de Maria é um dos mistérios gloriosos que meditamos na hora de rezar o Santo Rosário. É necessário que compreendamos que Maria foi protegida pela graça de Deus desde a sua Imaculada Conceição. Sendo assim, por ser livre do pecado original e não ter pecado em toda a sua vida terrena, é justo que ela suba aos céus de corpo e alma e sem nenhuma dor ou corrupção de seu corpo, já que a corrupção que todos os corpos sofrem, ela acontece por conta dos nossos pecados. Cremos que, assim como nossa Mãe Maria, ao buscarmos a santificação e o céu, um dia nosso Senhor Jesus Cristo virá buscar-nos, e assim ressuscitaremos de corpo e alma, para viver a plenitude da vida eterna. Agora, eu peço que o Espírito Santo fale contigo e te revele com profundidade a forma como Nossa Senhora recebe as nossas orações e as entregas a Deus, defendendo-as e tornando-as reais. A seguir, a gente tem a parábola das bodas de Caná. Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículos 1 até o 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro ponto que precisamos refletir: Nossa Senhora é convidada para uma festa de casamento. Assim como ela, Jesus e seus discípulos também estavam presentes. Ao realizarmos o ato de chamar Maria para fazer parte da nossa realidade, abrimos espaço para que as graças que a Mãe de Deus carrega possam atuar em nossos dias. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face diz que a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e amor no meio da provação como no meio da alegria. Esse grito, todas as vezes que voltado a Maria Santíssima, tem como resposta o próprio Cristo. Uma pequena lembrança: esse livro chama-se Nunca Só um Terço, justamente porque existe uma realidade sobrenatural, que faz com que nós, mesmo sem ver ou sentir, atingimos através desse lindo buquê de rosas a nossa mãe. Ao falarmos a respeito da parábola das bodas de Caná, vemos o sobrenatural de Deus agindo através da aliança que Ele, nosso Deus Pai, tem com Nossa Senhora. O segundo ponto importante a analisar é a relação da mãe e filho. Jesus sabia que ainda não era o momento de iniciar a sua vida pública. Ele sabia que não teria volta, que os sinais e prodígios o levariam para a cruz. Mas por amor e obediência à sua Santa Mãe e ao seu Pai, que também está nele, assim ele o faz. Onde está Nossa Senhora, ali também está Jesus. Essa foi, então, o capítulo, onde a gente conversa a respeito de Nossa Mãe Maria. Eu consegui fazer ele um pouquinho mais curto, mais ou menos ali acho que uns 5 minutos mais curto do que a primeira gravação. Então, verei vocês novamente no próximo vídeo. Espero que vocês gostem e consigam ter um pouquinho mais de curiosidade para estudar a respeito de Nossa Senhora. Até daqui a pouquinho.